Capítulo 355, Shajion-Vou 1. Obrigado de novo pela sua contribuição para completar. Knei Brontes se curvou para Yon-Vou. Apesar dos dois terem tido um momento de conflito, Brontes não se esqueceu do fato de que foi Yon-Vou quem os ajudou em uma situação desesperadora. Se Yon-Vou não tivesse aparecido, os três irmãos Ciclopes nunca teriam conseguido se reencontrar ou completar Knei. Yon-Vou era o salvador deles e do Tártaro. Eu também agradeço. Eu também. Estéropes e Arges também se curvaram. Era uma cena meio cômica, pois eles eram monstros gigantes com um olho só. Você pode pedir para que eu faça qualquer coisa. Como eu disse, isso foi só uma troca. E a minha condição era. Yon-Vou pausou, puxando o relógio de bolso. O único olho de Brontes se estreitou. Você quer remover o selo, não é? Sim, posso dar uma olhada. Yon-Vou deu o relógio de bolso para Brontes cuidadosamente. Você não pode visualizar as informações do item. Você não pode visualizar as informações do item. Você realizou outra tentativa de ver as informações do item com os olhos dracônicos divinos. Você conseguiu ver uma pequena parte das informações com sucesso. Os resultados estão sendo revelados. Relógio de bolso do Asas Celestiais categoria Rank. Descrição: o relógio de bolso que o Asas Celestiais Shajion-Vou deixou para trás. Foi criado da Pedra da Alma de Luciel, a Pedra de Superbia, Orgulho, e parece que contém um segredo. Ele ainda não tinha conseguido descobrir muita coisa, mas os olhos dracônicos divinos deram um bom resultado. A parte de Superbia chamou sua atenção porque se ele conseguia ver informações sobre a Pedra da Alma, significava que se aumentasse a proficiência da sua habilidade, ele conseguiria descobrir mais coisas. O primeiro passo seria difícil, mas ficaria mais fácil depois. Quanto você sabe sobre essa pedra? Eu só sei que é a Superbia dos 7 pecados capitais. Brontes parecia um pouco surpreso. Você já sabe? Então vai ser mais fácil de te contar. Sua explicação continuou. Como eu mencionei antes, Luciel deixou para trás 14 pedras da alma. Elas foram divididas em boas e malignas, as 7 virtudes e os 7 pecados capitais. Nós conseguimos usar o fogo do começo, Castitas, castidade, para derreter o artefato porque ele era puro, como diz seu nome. Yon-Vou se perguntava qual era o nome da Pedra da Alma que permitiu que Vieira Dune infectasse a Mãe Terra. Seu palpite era a luxúria. Luxúria. Superbia domina tudo porque é muito indiferente e inflexível. Ela não sabe curvar a cabeça para os outros. Como não quebra fácil, é o lugar perfeito para esconder algo. Não sei quem foi que criou isso, mas ele deve ter sido bem habilidoso. O que você acha que ele tentou esconder? Brontes deu de ombros. Como eu saberia? Não fui eu que fiz. Mas? Você tem um palpite? O selo não está completamente fechado e foi configurado como uma abertura em algum lugar. Então, se uma certa condição for cumprida, pode haver uma reação. Yon-Vou assentiu. Ele também tinha assumido isso. Era o diário. Então, para abrir o selo, acho que você precisa procurar por essa condição. Como? A pessoa que fez esse relógio poderia ter selado o item dentro dele para sempre, mas o fato de que possui uma abertura, significa que ela queria que o selo fosse desfeito algum dia. Os olhos de Brontes brilharam. É como uma fechadura. Uma fechadura. Yon-Vou esfregou o relógio de bolso enquanto se sentava na frente da fornalha. Enquanto o fogo queimava, ele sentia o calor envolvê-lo. Sendo honesto, eu não sei se consigo desfazer esse selo. Na verdade, eu sei que não consigo. Ninguém nunca conseguiu desvendar os segredos das pedras da alma. Se fosse possível, todos que tivessem uma conseguiriam transcender os limites mortais. E Nova acreditava que nem os 3 irmãos Ciclopes conseguiriam desfazer o selo. Parecia que ele estava certo. Mas manuseá-la é outra história. Posso te ensinar. Se soubéssemos que tipo de chave serve na fechadura, o selo poderia ser desfeito. É uma pena não sabermos o que é. Yon-Vou murmurou para si mesmo. Uma fechadura definitivamente era o diário. Qual é a chave? Ele rapidamente descobriu a resposta. Seu irmão tinha deixado o diário para trás para dar algo a ele.
Ele disse que esperava que Yonvou fosse para a casa do clã para pegar o elixir algum dia, mas ele deixou informações demais no diário, coisas sobre peças ocultas, como completar cada andar, habilidades e muito mais. Era muita informação para ajudar Yonvou chegar até o elixir. Além disso, o diário terminava muito repentinamente, era como se tivesse mais depois disso. Preciso encontrar o diário verdadeiro. Ele limpou sua mente e o abriu. Yonvou já tinha ouvido sobre a estrutura e traços básicos das pedras da alma de Brontes, então só ele conseguiria resolver o quebra-cabeça. Primeiro a fechadura. Ele inseriu seu poder mágico dentro do relógio de bolso. O relógio começou a tremer. Os ponteiros tremiam como se o relógio fosse quebrar a qualquer momento. No passado, ele não se atrevia a inserir mais poder mágico com medo de que o relógio pudesse quebrar, mas agora que ele sabia que era feito de uma pedra da alma, ele não tinha mais motivos para se preocupar com isso. O relógio de bolso saiu flutuando de sua palma e começou a girar como um peão. Uma imensa quantidade de poder mágico girava ao redor dele e então começou a aumentar até que fortes ventos começaram a soprar. Uma tempestade de poder mágico apareceu, fazendo a forja tremer e causando um terremoto tão grande que parecia que uma batalha estava acontecendo ali. O fogo na fornalha tremeluziu e as armas penduradas nas paredes caíram no chão. Uma bigorna começou a girar no ar junto com o vento. O quê? Nova, que estava esperando Yonvou sair, entrou correndo na forja. Ele ficou chocado quando viu a tempestade de poder mágico destruindo tudo. Era forte o suficiente não só para explodir a forja, mas o templo inteiro também. Era como uma bomba no meio do território sagrado. Bran percebeu a seriedade da situação e puxou Nova para trás dele para criar uma barreira ao redor de Yonvou. Victoria também correu para ajudar. Círculos mágicos brilharam para separar Yonvou de seus arredores. Mas os olhos de Yonvou ficaram grudados no relógio de bolso o tempo inteiro. Olhos dracônicos divinos, olhos dourados flamejantes Gubitara Negra, olhos do sábio, os olhos do dragão ancião Calatus foram ativados com um brilho dourado. Yonvou adicionou os olhos do rei Azura Vimalacitra enquanto sua consciência penetrava as diferentes camadas do relógio de bolso, descascando-as como uma cebola para chegar ao núcleo. A pedra da alma brilhou como uma luz roxa, parecendo sagrada e sinistra ao mesmo tempo. A luz girava ao redor da pedra da alma, sendo emitida por um buraco tão pequeno que era impossível de se ver a não ser que ele se concentrasse. Era a fechadura. Yonvou enviou sua consciência para dentro do buraco. Clique. Ele não sabia se só estava ouvindo coisas, mas achou que ouviu o som de uma chave encaixando na fechadura e girando para abri-la. A consciência de Yonvou foi completamente sugada para dentro. Você se conectou com a pedra da alma de Luciel, Superbia. A sincronização começou. O interior da pedra da alma era uma extensão sem limites de mar. A luz roxa que ele viu não era nada se comparada à luz do lado de dentro. Era poder mágico, poder sagrado, energia demoníaca, poder dracônico, poder monstruoso, poder espiritual, poder de maldição, poder de habilidades e poder de leis. Então adquiriu uma outra propriedade enquanto girava no ar. Era uma energia que envolvia todas as energias dentro da torre. Poderia se tornar qualquer coisa, ser aplicada em qualquer lugar e até ser absorvida. Havia tanta energia que era arriscado se perder ali no meio. Essa é a pedra da alma de Luciel. Yonvou finalmente entendeu como Vieira Dune conseguiu absorver a Mãe Terra. Qualquer coisa era possível se essa energia infinita e onipotente fosse utilizada. Se só uma pedra da alma já tinha tanto poder, quanto teriam as 14 juntas? Fazia sentido que os deuses e demônios tinham medo dessas pedras e foram atrás de Luciel. Como posso me aproximar? Ele pensou cuidadosamente depois de ver toda a energia, se lembrando das palavras de Brontes. A única coisa que você pode fazer é puxar o conteúdo lentamente. Foi assim que o fogo do começo foi puxado. Mas não toque a energia de qualquer jeito ou pode explodir. Ela é tão feroz quanto Luciel era nas lendas. Você precisa ter um cuidado extremo ou vai se machucar.
Além disso, você precisa encontrar um lugar para colocar a energia depois de extraí-la. Castitas tem a fornalha, mas não sei sobre Superbia. E mesmo se você conseguir contê-la, não vai conseguir usar tudo. Castitas tinha energia o suficiente para manter o fogo do começo acesso por 1000 anos e, até hoje, energia continuava fluindo da pedra. Os 3 irmãos Ciclopes só a usavam como uma fornalha e não sabiam o que mais fazer com ela. A pedra de Superbia não seria diferente, o que preocupava Brontes. Mesmo se Yonvou conseguisse encontrar a fechadura e abrir a porta, se não conseguisse lidar com a energia, ele não seria capaz de desfazer o selo por trás dela. No entanto, Yonvou tinha algo que os 3 irmãos Ciclopes não tinham conhecimento. A pedra filosofal era o coração que podia aceitar qualquer coisa no mundo, então será que não conseguiria aguentar a pedra da alma? Yonvou se lembrou da demonização que se espreitava dentro da pedra filosofal, mas ainda queria tentar. Ele poderia estar arriscando dar um poder extraordinário para a demonização, mas se conseguisse coletar toda a energia da pedra da alma, ele também ficaria mais forte. Pode ser uma coisa boa, já que ser um demônio de baixo escalão não deve ser o suficiente para ele. Ele poderia encontrar uma nova fonte de energia. Com o método que Brontes ensinou, ele lentamente puxou a energia roxa de Superbia. Então começou a guiá-la para a pedra filosofal ao lado de seu coração. Ei, você está fazendo algo divertido. Ele sentiu como se pudesse ouvir a risada da demonização vindo de algum lugar. Capítulo 356, Shajion e Voo, 2. A voz sumiu como se nunca tivesse aparecido e a demonização continuou a observar tudo como sempre fazia. Yonvou ficou um pouco irritado, mas continuou puxando a energia roxa. A demonização disse que não faria nada até que Yonvou estivesse maduro, então ele tinha certeza de que ficaria bem por enquanto. Não era tão difícil de mover a energia roxa. A pedra filosofal a sugava como se estivessem conectados. Yonvou se perguntou se ele conseguiria usar tudo isso de forma adequada, pois era muita energia, mas ele não parou. A pedra filosofal começou a aquecer. Era uma tarefa difícil, porque parecia que a energia explodiria a qualquer segundo, mas Yonvou resistiu à sensação de estar pegando fogo e conseguiu mover toda a energia roxa. A pedra filosofal tremia como se ainda estivesse com fome. Ele não sabia para onde toda a energia tinha ido. Ele reuniu sua consciência e criou uma forma fantasmagórica. Era mais fácil usar esse método para examinar a pedra da alma. Quando ele abriu seus olhos de novo, Yonvou podia ver incontáveis letras na pedra. Para o meu irmão mais velho, que ouvirá isso em algum momento no futuro. Desde a frase de abertura que ele ouviu tantas vezes que quase decorou, sinto muito. Vocês passaram por apuros por minha causa, não é? Uma mensagem estranha apareceu no meu celular e eu acabei me desconectando do mundo real. Posso conseguir colocar as mãos na panaceia mais rápido do que pensei, até a frase final. O diário Yonvou percebeu que ele estava no núcleo da pedra da alma, a ferramenta mágica que fazia o diário funcionar. A fonte do poder mágico definitivamente estava aqui. Ele observou cada uma das letras com cuidado, mas havia tantas que pareciam com peixes em um oceano, formando novas frases e palavras que ele não podia decifrar. Yonvou se moveu pelas letras. Algumas vezes, elas tomavam formas de pessoas ou objetos, a maioria era Yonvou, como se estivessem mostrando cenas do diário. Yonvou balançava sua espada enquanto suas asas celestiais se abriam e ele olhava de forma arrogante para o mundo. Então as letras se espalharam e tomaram outra forma. Yonvou olhou para as formas silenciosamente até que encontrou um padrão. Ele lentamente andou pelo fluxo e alcançou o centro, onde as letras eram tão densas que o mundo branco se tornou preto. No fim, Yonvou parou. Havia uma pessoa diante dele, um homem nu cuja cabeça estava entre os joelhos. Ele não podia ver o homem claramente porque estava envolto em suas asas. Tum, tum. Yonvou podia ouvir seu coração começar a bater mais rápido. Será que o homem não levantou sua cabeça, mesmo com as letras se amontoando nele? Será que estava dormindo?
Ele provavelmente sentiu a presença de Yonvou, mas não se mexeu. Tum, tum. Tum, tum. Yonvou podia sentir seu coração batendo mesmo sendo só um fantasma. Sua respiração ficou mais rápida e ele estava tendo dificuldades para pensar direito. Só uma palavra ecoou em sua cabeça. Jung. Ele só conseguia pensar na voz que ouviu quando saiu do templo de Perséfone, a voz que chamou seu nome desesperadamente. Yonvou rapidamente se recompôs e correu na direção do homem antes que ele desaparecesse. Eu me apaixonei. Mas mesmo agora, o tempo continua fluindo. A guerra ainda não terminou e todos estão cansados demais. Letras giravam ao redor do homem. As frases dançavam como se estivessem convidando Yonvou para se juntar a ele. Cada palavra, cada sílaba possuía o toque de seu irmão. Eram traços de sua solidão, alegria, arrependimento e tristeza. Os membros estão saindo do clã um atrás do outro. O meu corpo parece mais pesado. Yonvou foi para cima do fluxo de letras que batiam contra seu corpo. Hematomas e arranhões apareciam em seu corpo de fantasma. A dor era intensa. Sinto falta do meu irmão. Yonvou queria gritar que ele estava aqui. Mas ele não conseguia se expressar e se sentiu frustrado. Ele tentou alcançá-lo o mais rápido que pôde, mas a torrente de letras era tão forte que ele não conseguia lutar contra ela. Yonvou seria levado se desse um único passo em falso. Sou o único que sobrou em Artia. Yonvou continuou a avançar com dificuldade para alcançar o homem. Como as coisas deram tão errado. Ele finalmente o alcançou. Não sobrou ninguém ao meu lado. Yonvou estava ofegando. Ele já estava perto o suficiente do homem para tocá-lo, mas a forma que cuspia as letras evitava que ele se aproximasse. Ele queria se livrar dela, mas já era difícil o suficiente só manter o equilíbrio. O que ele poderia fazer? Tinha que haver um jeito. Então com força bruta. Yonvou cerrou seus dentes. Terceiro passo do despertar do corpo dracônico. Todos os poderes foram liberados. Ele ativou todos os 900 canais. Incontáveis olhares apareceram e a energia roxa extraída da pedra da alma se moveu de acordo com sua vontade pela primeira vez. Ele abriu suas asas de fogo, se sentindo mais cheio do que quando absorveu Astreu. Agora ele tinha a confiança de que poderia lutar contra a maioria dos 9 reis. Transbordando com poder, ele correu na velocidade máxima, mas a forma não reagiu. Mais letras o atingiram e tentaram empurrá-lo. Ainda assim Yonvou não desistiu. Ele jogou seu corpo para frente com a determinação de resistir com a mesma força que estava sendo empurrado. A pedra filosofal e seu circuito mágico circulavam como loucos. Sua consciência ficou mais forte e seus sentidos mais afiados. Seus olhos dourados flamejantes procuravam por qualquer fraqueza. Mas ainda assim a forma nem se moveu e ele não conseguia encontrar nenhuma imperfeição, só letras que se juntavam para formar novas palavras e frases. Isso não é o suficiente. Brontes tinha dito que ele era a chave. A única chave que cabia na fechadura e podia destrancá-la. Ele achou que entrar na pedra da alma seria o suficiente, mas tinha outra fechadura que ele precisava abrir: as letras. O diário em si era uma fechadura. Como as coisas deram tão errado. Todas as palavras que ele viu estavam cheias de arrependimento. Elas provavelmente estavam refletindo os pensamentos de Yonvou. Seria melhor se ele estivesse pensando em momentos felizes. Porque ele estava pensando só em coisas inúteis? Maldito desgraçado. Yonvou chegou. Yonvou também era assim quando estava na Terra. Ele sempre parecia animado por fora, mas por dentro estava deprimido. Ele era um cara tímido que sempre se preocupava com os outros. Sempre que Yonvou dizia algo sobre isso, Yonvou respondia que ele nunca tinha feito nada de errado. Era por isso que mesmo depois de sua morte, ele continuava a ser consumido por arrependimento e sofrendo ainda mais. Será que foi porque eu confiei demais nas pessoas? Ou porque eu fiquei concentrado demais nas minhas necessidades e deixei de lado os meus companheiros? Seria ótimo se ele pelo menos conseguisse dar um jeito nessas malditas letras.
Como esse cara que sempre andava deprimido tinha se tornado um dos rankings mais fortes. O clã de Artea tinha até chegado a 6º lugar uma vez. Yonvou se perguntou se a personalidade de Yonvou tinha mudado depois de entrar na torre, mas esse não parecia ser o caso. Ou é porque eu deixei a minha família para trás? Essas letras tinham que parar. Ele precisava de mais força, o suficiente para quebrá-las. Não tem ninguém que possa ajudar. Yonvou olhou para o céu. Havia mais de 900 deuses e demônios olhando para ele agora. Alguns estavam tentando espiá-lo usando quaisquer métodos que podiam usar. Os seres transcendentes tinham se interessado por Yonvou depois que ele matou um deus. Haddad da Sociedade Divina de Ilmun está te observando com a ajuda de Nergal. Thor da Sociedade Divina Asgard pagou um pequeno preço para Vimalacitra para te observar. Erlandshin da Sociedade Divina Seita Shan está falando sobre você com Príncipe Neza. Citri da Sociedade Demoníaca Infernal se aproximou de Agares para te assistir. Poderes disponíveis atualmente: 2711. Por não poderem assistir por causa da interferência do Tártaro, eles estavam pagando um preço para os deuses e demônios que estavam conectados a ele para compartilharem o canal. O preço provavelmente era tão alto que um mortal normal como ele nem conseguiria imaginar. Isso só mostrava quanta atenção Yonvou estava recebendo dos deuses e demônios. Já que tinha chegado a esse ponto, Yonvou estava planejando aceitar todos os poderes e até qualquer outra coisa que poderia ser oferecida. Mas não sei se vou conseguir aguentar só com a consciência. Yonvou não sabia se podia aceitar os poderes em sua forma de fantasma ao invés do seu corpo verdadeiro, mas ele não se importava. Ele precisava de um poder de fogo extremo no momento. Você adquiriu o poder de Haddad e Karkara. Você adquiriu o poder de Thor, martelo do deus dos relâmpagos. Você adquiriu o poder de Erlandshin, matador de dragão. Você está aceitando muitos poderes. O seu corpo não consegue aguentá-los. É recomendado que você pare de aceitar as posições restantes de apóstolos. Aviso. Você está adquirindo muitos poderes. O seu corpo pode ser destruído. Aviso. Você está adquirindo muitos. Os fatores divinos estão sendo ativados. Os poderes divinos serão usados. Os fatores demoníacos estão sendo ativados. Os poderes demoníacos serão aceitos. Os fatores dracônicos estão sendo ativados. O seu corpo dracônico foi fortalecido. A pedra filosofal foi fortalecida. O seu corpo de dragão divino demoníaco foi fortalecido. O seu corpo de dragão divino demoníaco foi fortalecido. As letras ao redor dele continuavam a mudar. Talvez eles pensem que eu vou tentar tratar o meu veneno se eu sair da torre. Todos estão vindo para me matar. Crunch, crunch. Quando Yonvou reuniu o poder de fogo suficiente, ele se jogou para frente mais uma vez com toda a sua força. Um poderoso ataque fez as letras entrarem em ignição e chamas tomaram conta do mundo. Era tão poderoso que parecia que seu corpo se despedaçaria, mas mesmo com a explosão, a forma nem se mexeu. Ainda assim, Yonvou resistiu. Não sobrou ninguém ao meu lado. Ele não desistiu, usando regeneração para reparar seu corpo diversas vezes enquanto estendia sua mão na direção da forma. Felizmente, a onda de fogo começou a fazer a forma tremer e as letras foram empurradas para os lados. Finalmente, sua mão alcançou a forma. Agora eu sei. Só existe uma pessoa em quem eu posso confiar. Como ele poderia se livrar dessa forma desgraçada que não se movia? Um pequeno rachado do tamanho de um dedo tinha aparecido, mas poderia fechar a qualquer momento. Se ele tivesse um pouco mais de tempo. Se alguém o empurrasse só um pouco para frente. Ele achou que seria possível alcançar Yonvou e de alguma forma acordá-lo. Mas não posso mostrar minha fraqueza. Yonvou de repente sentiu que ele estava sendo empurrado e não só por uma pessoa, mas duas. Quem tinha aparecido? Surpreso, ele deu uma olhada ao redor e encontrou um rosto familiar dando um sorriso presunçoso para ele. O Rei Macaco. Um ser sem nome lambeu os lábios enquanto olha para você. Por que está agindo como um idiota? Você nem consegue usar a sua própria força.
Desse jeito, como você vai conseguir satisfazer a sua futura esposa? Definitivamente era a exúvia do Rei Macaco. E ao lado dele um ser sem nome ri de desdém de você. Uma mulher com longos cabelos flamejantes ria de desdém dele com olhos arrogantes. Não gosto de você, mas tenho algo a dizer para aquele cara ali, como a exúvia, também não era para ela estar aqui. Eles eram os seres que tinha dado um jeito nos canais desnecessários quando ele estava sofrendo com a febre sagrada. Então os dois o empurraram antes que ele pudesse perguntar nada. E apesar de Yonvo estar sentindo a agonia das letras rasgando seu corpo, ele conseguiu alcançar Yonvo, que estava tremendo como um filhote de passarinho com suas asas o envolvendo. Yonvo colocou seus braços ao redor do seu irmão. Mesmo assim, as letras continuaram a mostrar informações do diário. Esse é o fim do meu diário. Acredito que se eu deixar isso para trás, o meu irmão vai encontrar um jeito de vir para esse lugar. Continua no próximo vídeo.